Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Iniciamos este curso com o estudo do livro de Gênesis. E hoje iniciaremos o estudo do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Muitos dos nossos ouvintes esperaram por esse livro desde que começamos a estudar a Bíblia. Existem várias razões para o livro do Apocalipse, entre todos os 66 livros da Bíblia, ter sido colocado como o último livro. Uma das razões é que este é o livro mais difícil de ser entendido. O requisito básico para entender o Apocalipse está nos outros 65 livros da Bíblia. Veremos o porquê daqui a pouco. Outra razão por que este é o último livro da Bíblia é porque existem duas áreas de verdade sobre a qual não entenderíamos nada se não fosse o livro do Apocalipse. A palavra grega Apocalipse significa remover ou retirar o véu. O conceito é o seguinte: existem milhões de coisas por trás do véu, pesado, e você nunca descobriria quais são elas. Deus, portanto, remove o véu, de forma que vejamos o que está por trás dele. Tecnicamente, uma revelação é algo que você só sabe porque Deus tirou o véu. As duas áreas que seriam difíceis de se entender sem uma revelação é a maneira como a Bíblia começa e termina. A Bíblia começa com o livro de Gênesis, que significa começo. O livro de Gênesis tem a ver com o começo de tudo. Deus humilhou Jó, um grande pensador e homem espiritual, com a pergunta: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Como é que Jó poderia saber? Ele estava lá quando tudo aconteceu? Como Jó ou qualquer outra pessoa poderia saber tanto assim sobre a criação? Ninguém estava lá. Nenhum cientista poderia saber. Para um cientista dar o seu parecer sobre um evento, ele tem que estar no local do evento, observar o fenômeno e fazer experimentos. A partir daí, ele pode tirar conclusões. A questão da criação, como um ato de Deus, foge do alcance de um cientista. Um filósofo pode filosofar a respeito do começo de tudo. Depois de um ano estudando filosofia, o curso foi concluído com a seguinte frase: eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Mas é inteligente pensar sobre isso. O filósofo dá sua opinião sobre a criação, reflete sobre o fenômeno e conclui com a visão agnóstica sobre o assunto. Ninguém sabe nada sobre isso, mas é bom pensar sobre o assunto. Tem uma pessoa que pode falar com propriedade sobre o assunto. Essa pessoa é o profeta que recebeu uma revelação da parte de Deus. Você pode dizer que não existe esse negócio de revelação. É aí que a fé entra. É sua opção crer que a Bíblia é uma revelação de Deus, ou que ela tem a revelação de Deus. Muitos creem que ela é uma revelação de Deus. A palavra revelação envolve todas as maneiras pelas quais um homem pode se comunicar com Deus. A palavra inspiração é um termo que especifica a maneira pela qual Deus se comunica com um homem através da Escritura. Nesse contexto, a Bíblia é tida como sendo uma revelação especial de Deus. Lendo a Bíblia, descobrimos que ela começa com um profeta dizendo: tive uma revelação de Deus. Deus tirou o véu e me mostrou como tudo começou. Se não fosse assim, nós jamais saberíamos como tudo começou. Se não fosse assim, nós jamais saberíamos. O mesmo se aplica ao fim de todas as coisas. O que vai acontecer? Como podemos conhecer o futuro? Só podemos conhecer o futuro se Deus nos revelar. Por isso a Bíblia termina com um profeta, o apóstolo João. E ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão.
A Bíblia começa com uma revelação de como tudo começou e termina com uma revelação de como tudo vai acabar. Antes de começarmos o estudo deste livro, quero passar uma tarefa para você. A parte mais importante do nosso curso vai começar daqui a pouco. Depois, quando você terminar o curso conosco, vai começar o seu próprio estudo da Bíblia. Agora pegue uma folha de papel e faça uma coluna. Coloque um título para esta primeira coluna. Escreva Sinal. Preste atenção no início do livro do Apocalipse. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A tradição conta que João foi jogado no óleo quente, mas não morreu. Havia rumores de que ele jamais morreria, porque Jesus tinha dito a Pedro: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Por isso dizem que quando cozinharam João no óleo fervendo, e ele não morreu, decidiram colocá-lo na ilha de Patmos até que ele morresse por lá. Alguns dizem que ele ficou lá sozinho, outros que trabalhou nas minas de sal, realizando trabalhos forçados. Não podemos afirmar com certeza porque essas informações baseiam-se na tradição. Mas o que sabemos com certeza é que em algum momento João foi parar na ilha de Patmos como prisioneiro por causa da sua fé. Sabemos disso porque foi o que ele declarou no primeiro capítulo do seu livro. João recebeu uma revelação de Jesus Cristo. Deus tirou o véu e revelou a João alguma coisa. Atente para o detalhe que João não fala revelações no plural, mas no singular. Revelação de Jesus Cristo. Não houve várias revelações, apenas uma. Esta foi uma revelação de Jesus e significava para João algo muito especial. Esta palavra significada está ligada a signos ou sinais. Isso quer dizer que foi transmitida a João através de uma linguagem de sinais. Os judeus pediam sinais. Eles tinham uma linguagem de sinais muito bonita. E no livro do Apocalipse temos uma compreensão melhor dessa linguagem. João sempre escreveu na forma de sinais. Foi assim que ele escreveu seu Evangelho. O livro do Apocalipse é um livro de sinais. Faça uma lista destes sinais na primeira coluna à medida que você lê o Apocalipse. Por exemplo, o cavalo branco, o selo, os 4 seres viventes, o mar de vidro, os 7 candelabros, as 7 taças e todos os outros sinais ou símbolos que você encontrar. Anote. Como nome da segunda coluna, coloque revelação pessoal. Ore pedindo a Deus e ao Espírito Santo que retire o véu. Retire o véu para você e mostre o que todos esses sinais do Apocalipse significam. E então escreva o significado na segunda coluna. Estes símbolos ou sinais são bíblicos e muitos são encontrados em outras passagens da Bíblia. Se você os encontrar em outros livros bíblicos e compreender o significado deles, poderá aplicar o mesmo significado no livro do Apocalipse. Como título da terceira coluna, escreva assim: a palavra. Nesta coluna, faça uma lista das outras referências bíblicas que citam estes símbolos. Uma concordância bíblica será de grande ajuda para você. Existem vários comentários publicados sobre o livro do Apocalipse, escritos por pessoas que acreditam ter recebido do Espírito Santo a interpretação para tais sinais. Na próxima coluna, escreva o significado dos sinais dado por outros comentaristas. Por último, na última coluna, escreva a sua conclusão final. Se você escrever tudo o que encontrar, provavelmente vai acabar com um caderno de umas 150 páginas. Procure se esforçar porque esta tarefa o ajudará a compreender melhor o livro do Apocalipse. Sendo o livro do Apocalipse tão importante, é realmente especial você tirar um momento para estudá-lo. Na verdade, lendo o livro do Apocalipse, você poderá compreender mais sobre esta linguagem de sinais.
Esta foi a linguagem usada por Deus para se comunicar com o seu povo e para decodificá-la são necessárias algumas chaves. Numa guerra, o inimigo sempre tem um código de mensagens e mensagens codificadas, que os especialistas tentam decodificar. Eu sugiro que você estude o livro do Apocalipse como se ele fosse uma mensagem codificada para o povo de Deus. Você vai precisar de algumas chaves para decodificá-la. A primeira chave é o Espírito Santo. Não dá para entender coisas espirituais sem o Espírito Santo. Isso se aplica principalmente ao livro de Apocalipse. A função do Espírito Santo é nos ensinar o que é espiritual. Por ocasião da última ceia, Jesus disse que a função do Espírito Santo nos mostrar o que está por vir. Este livro trata essencialmente do que ainda está por acontecer. Portanto, o Espírito Santo é a primeira chave que abre o código da mensagem do Apocalipse. A chave número 2 é saber que estes símbolos do livro do Apocalipse são todos símbolos bíblicos. Se você fosse um judeu profundo conhecedor do Velho Testamento, todos estes símbolos do Apocalipse não lhe seriam assim tão estranhos. Fica mesmo muito difícil para uma pessoa entender o Apocalipse se ela não estiver familiarizada com a simbologia da Bíblia. Tomemos, por exemplo, o capítulo 4 do Apocalipse. Diz assim: uma porta que se abre para o céu, através da qual você pode ver o céu. Bom, alguém está sentado num trono. Aquele que está sentado no trono, semelhante às pedras jaspe e sardônio. E ao redor do trono um arco-íris como uma esmeralda. Se você fosse um judeu aprofundado nos conceitos do Velho Testamento, você se lembraria da descrição das vestimentas do sumo sacerdote. Isso no capítulo 28 do livro de Êxodo, usadas no tabernáculo do deserto e depois no templo de Salomão. O sumo sacerdote deveria usar uma estola com 12 pedras bordadas, uma para cada tribo de Israel. A primeira pedra era sardônio e representava a primeira tribo de Israel, a tribo de Ruben. A última pedra representando a 12ª tribo, a tribo de Benjamim, e era jaspe. A 7ª tribo era Judá e era representada pela pedra esmeralda. Todos esses nomes em hebraico têm um significado. Por exemplo, Ruben significa veja meu filho. Benjamim significa filho da minha mão direita. E Judá significa louvor. Por isso, quando a porta do céu se abriu, na linguagem simbólica foi dito assim, veja meu filho, filho da minha mão direita, louvai-o. Todo judeu aprecia muito esta linguagem de sinais. Bom, no próximo programa vamos continuar. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.